Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, para você que realmente quer se destacar nesse ano de 2022, para você que quer crescer profissionalmente e ser um profissional disputado e buscado pelas empresas quando o assunto é o mercado de tecnologia. Fique ligado, porque aqui no nosso canal tem várias informações, conteúdos semanais aqui para poder te ajudar nesse objetivo. E hoje a gente vai falar sobre um tema, uma dúvida que eu recebo com muita frequência para quem está começando, para quem está na faculdade, para quem atua em outras áreas na área de TI que não seja banco de dados. Como começar na área de banco de dados do zero? Vou falar aqui para vocês alguns conceitos, como que eu faria hoje para poder iniciar nessa área e para que você consiga ter resultados de forma eficiente no mercado de tecnologia, beleza? Mas antes disso, eu queria fazer um convite, porque agora no mês de janeiro vai rolar um evento inédito da DBOCM, que vai ser a nossa Masterclass Oracle Database. Então, nessa Masterclass Oracle Database vai acontecer do dia 17 a 23 de janeiro, tá? Masterclass Oracle Database vai ser no dia 17 a 23 de janeiro, tá? E nesse evento a gente vai conseguir não só dar dicas, falar alguns conceitos, tirar suas dúvidas, a gente vai mostrar projetos reais na prática quando o assunto é banco de dados Oracle. Então, se você não está inscrito ainda, cara, vale a pena você se inscrever. Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link. Se você não está no nosso canal do Telegram, entra lá no canal do Telegram também, porque lá a gente coloca conteúdos exclusivos e os links também desses eventos, desses workshops fechados da DBOCM, beleza? Então vai ser um evento que a gente vai mostrar para você como você pode ser um profissional disputado no mercado de tecnologia, dominando o banco de dados número um do mundo em 7 semanas. Como que isso é possível? Como que você pode traçar um plano de evolução aí para 2022, que dentro de 7 semanas você pode evoluir bastante e realmente já está à frente de projetos, tá? Podendo concorrer a grandes vagas e grandes empresas, beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque toda semana tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né? Quando esse assunto é começar na área de banco de dados, primeiro você entender por que banco de dados, né? Primeiro que banco de dados é o coração da área de tecnologia, né? Qualquer aplicação que exista, ela vai ter que armazenar os seus dados em algum lugar. E é muito difícil que o banco de dados, que os dados em si eles ficam armazenados como se fosse um sistema de arquivos, etc. Né? A grande verdade é que muitos sistemas, né, vão utilizar bancos de dados estruturados, bancos de dados relacionais. Né? E a Oracle é a grande líder desse mercado de banco de dados. Então, quando a gente está falando de banco de dados, a Oracle é a líder mundial aí, por ser onde você tem mais vagas, mais oportunidades, melhores salários, onde as empresas buscam mais profissionais. Tá? Então, pense que Oracle é uma grande oportunidade e banco de dados em si é uma área muito importante. Por quê? Banco de dados, existem diversas carreiras na área de tecnologia que trabalham com banco de dados, que tem que conhecer banco de dados. Alguns mais, outros menos, né? Alguns de forma mais administrativa, outros de forma mais como um usuário, como um desenvolvedor na área de aplicação, outro de uma visão mais de cima, como na parte de arquitetura, né? Então você tem que entender que tem o DBA, que é o administrador de banco de dados, tem o desenvolvedor que precisa saber fazer as queries e conhecer muito bem a arquitetura do banco de dados Oracle. Tem muitas vezes o pré-venda que vende serviços de banco de dados na nuvem, onde você pode armazenar, enfim, ter uma empresa parceira ou até mesmo trabalhar dentro de grandes empresas que vendem esse serviço de banco de dados, tá? Então, por exemplo, até quando eu falo de banco de dados Oracle, até mesmo, por exemplo, em outras empresas como a AWS, como a IBM, muitas vezes vai precisar de alguém com conhecimento em banco de dados Oracle, porque dentro dessas empresas, dentro da AWS, você pode ter um banco de dados Oracle. Então, a gente fala de um mercado que ele é gigante, né? Então, banco de dados em si é muito importante, é o que as empresas armazenam, que tem de mais valor, né? Os seus dados para poder extrair as informações. E aí, se você tiver um conhecimento relevante numa tecnologia que ela é líder de mercado, cara, é a fórmula do sucesso para que nesse ano de 2022 você consiga se destacar. Você vai ter acesso e conhecimento, né, a uma tecnologia que ela é muito importante para as empresas e que muitas vezes faltam muitos profissionais qualificados. A gente vê o tanto de vagas que tem em aberto, por exemplo, no LinkedIn, em vários sites, portais, enfim. Quando começa o ano, a gente já começa a ver muitas vagas em aberto para quem precisa dominar banco de dados. E o que eu faria, né? Se eu fosse estudar, começar na área de banco de dados hoje. É exatamente isso que eu quero falar nesse vídeo, para que você tenha uma clareza, tenha um plano, tenha uma direção, para que nesse ano de 2022 você tenha muito sucesso. Primeira coisa, né? Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é conhecimento básicos de SQL.
que é a linguagem estrutural aí de banco de dados relacionais. Tá? Então, é uma linguagem padrão que nós temos aí hoje no mercado. Tá? Então, quando a gente fala da linguagem SQL, diversos SGBDs vão utilizar a linguagem SQL. Tá? Então, é importante que você tenha esse nível de conhecimento, entender que é uma linguagem padrão onde você precisa ter o conhecimento. Cara, se você não tem conhecimento de SQL, você não vai conseguir extrair as informações do seu banco de dados. Então, uma linguagem de consulta estruturada, né? Onde você tem a possibilidade de extrair os seus dados de um banco de dados relacional, tá? Então, o SQL foi desenvolvido, por exemplo, originalmente nos anos 70, pela IBM, nos laboratórios de San José, dentro do projeto que eles tinham lá, e tinha como objetivo demonstrar a viabilidade da implementação do modelo relacional que foi implementado dentro desses bancos de dados. Tá? Então, foi uma linguagem desenvolvida para a IBM, onde você tem um padrão de SQL, tá? Que foi inicialmente desenvolvida pela IBM, e aí depois a gente teve aí diversas particularidades e evoluções dessa linguagem. Dentro da Oracle, por exemplo, você tem algumas particularidades ali da linguagem SQL. Então, você tem que saber, por exemplo, o que é um DML, o que é um DDL, como que você pode manipular os seus bancos de dados, como que você faz as operações ali das consultas, né? Fazer uma agregação, fazer uma query, fazer um join. Então, é importante que você entenda essa linguagem. Se você ainda não tem esse tipo de conhecimento, cara, participe da nossa Masterclass, porque a gente vai mostrar muitas coisas nesse sentido. A gente vai mostrar como que você pode fazer essas consultas dentro do banco de dados. É algo que é importante para praticamente todo mundo que está na área de tecnologia. Você precisa entender a linguagem SQL, você precisa saber como extrair as informações do seu banco de dados, tá? Outro ponto que nós temos, pessoal, estrutura de banco de dados, tá? Então, um diagrama de entidade de relacionamento, cara, você precisa entender como que as tabelas são relacionadas, como que se monta uma estrutura de banco de dados, o que é uma primary key, o que é uma foreign key, como que as tabelas são relacionadas, como estruturar um modelo de um diagrama de entidade de relacionamento. Então, é um conhecimento importante, tá? Que normalmente também você consegue visualizar ali nos primeiros períodos da faculdade, tá? É um conhecimento básico que existe e é algo que você tem que buscar. Não necessariamente você precisa só ter a faculdade para poder aprender isso, tá? Então, dentro dos nossos treinamentos, inclusive de SQL, a gente começa a falar muito sobre esses conceitos também, tá? Então, participe também da Masterclass que você pode saber um pouco mais sobre estrutura de banco de dados. Outro ponto, entendimento básico da arquitetura de computadores. O que seria esse entendimento básico da arquitetura de computadores? Cara, você precisa entender os conceitos básicos ali de computação, né? De saber, por exemplo, o que é um IP, o que é uma máscara de rede, o que é uma CPU, uma memória, quais são os tipos de discos que existem, né? Então, o entendimento básico da arquitetura de computadores, até mesmo de você pensar em computadores pessoais, servidores, tá? Todos eles vão ter esses conhecimentos básicos aí de arquitetura de computadores, que você precisa saber. Cara, não adianta você querer trabalhar na área de tecnologia e não entender, não saber como configurar um IP. Cara, isso é um conhecimento muito básico, tá? Que você pode buscar no Google, que você pode praticar, inclusive na sua máquina aí mesmo, tá? Entender se a sua máquina, por exemplo, está com consumo alto de CPU, se ela não está com consumo alto de CPU, se ela está com uma utilização de memória muito grande, se ela está fazendo swap, se ela está tendo gargalos. Então, são conhecimentos ali bem generalizados e bem básicos que você deve buscar se você quer trabalhar com banco de dados. Por quê? Muitas vezes a gente utiliza esses conceitos para poder identificar gargalos de performance do banco de dados, para conseguir fazer uma implementação do banco de dados seguindo as melhores práticas, para fazer um planejamento de capacidade de um ambiente que ele vai crescer nesse ano de 2022 e que no final do ano ele pode estar consumindo 3 vezes mais CPU, tá? Do que no início agora de janeiro. Então é importante a gente pensar que esse entendimento básico da arquitetura de computadores também é algo fundamental, cara, que você tenha conhecimento. Isso não é nem só para banco de dados, tá? Isso é para a área de tecnologia. Então, se você quer trabalhar com cloud, você trabalhar com servidores de aplicação, você quer trabalhar com segurança, cara, tudo vai precisar desse entendimento básico da arquitetura de computadores. É um conhecimento muito importante, tá? Além disso, sistemas operacionais, e aqui eu já começo a destacar o Linux, porque é o sistema operacional mais utilizado para banco de dados Oracle. Não tem como você querer estudar banco de dados Oracle sem ter conhecimento de sistemas operacionais. E principalmente o Linux, né? Eu não lembro a última vez que eu acessei um banco de dados que estava implementado, por exemplo, em Windows, tá? É muito difícil, é muito raro.
todas as boas práticas da Oracle dizem que no Linux você já tem muito mais performance, em média, 30%, 40% de performance, mais do que em ambientes Windows, tá? A Oracle em si tem uma distribuição de Linux que tem um kernel otimizado para rodar banco de dados Oracle, tá? Então, o Linux, quando se fala de cloud, quando se fala de servidores, cara, é o padrão. É o padrão. Então, você tem que ter conhecimento em sistemas operacionais, saber entender como que funciona o Linux, como que funciona o editor de texto, como que você verifica a memória, a CPU, como que você navega entre as pastas, como que funciona o sistema de arquivos, como que monta, como configura o IP, como que monta, né? Isso aí tem até um mix, né, do entendimento básico da arquitetura de computadores junto com os sistemas operacionais para você saber como adequar esses elementos dentro do Linux, tá? Então, o Linux, você não precisa ser um especialista de ter várias certificações de Linux. Se você quiser tirar, é um bônus, é um opcional, é algo importante que pode te ajudar, sim. Eu nunca digo que conhecimento é demais, mas pelo menos saber se virar o básico do básico. Eu nunca cheguei a tirar nenhuma certificação de Linux durante esses 16 anos na área de tecnologia, mas eu sempre soube me virar muito bem. Cara, tenho conhecimento básico ali para dar os passos, para saber encontrar aquilo que eu preciso, para fazer algumas operações dentro do sistema operacional Linux, beleza? E aí, por último, e não menos importante, né, eu quero mostrar para vocês sobre dominar um SGBD, tá? Então, é um sistema gerenciador de banco de dados. Então, existem vários SGBDs no mercado, tá? A Oracle é a grande líder aí desse mercado de sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? Onde você tem os dados em si, né? Um conjunto de arquivos, o banco de dados em si, mas você tem um sistema, né? Você tem um software que está ali em cima que ele gerencia aquele banco de dados, tá? Então, a Oracle tem esse conceito muito forte, onde você tem o database, que é um conjunto de arquivos localizados em disco, você tem a instância que vai se acessar através da instância e gerenciar aquele banco de dados, né? Então, existe um software que ele faz toda essa gestão aí, e o Oracle é o grande líder no mercado. Quando a gente vê grandes ambientes, o mais utilizado no mundo, grandes oportunidades, a gente vê como que a Oracle é muito solicitada aí, e dominar o SGBD Oracle, que é a líder de mercado, uma tecnologia relevante, uma tecnologia de ponta, cara, é o que vai fazer você para o próximo nível nesse ano de 2022, beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês, como começar na área de banco de dados do zero. Você vai ter que seguir esses passos. Se você não seguir esses passos, cara, você pode ter muitas dificuldades. Se algum desses pontos aqui, cara, você não conseguir, não se atentar, às vezes você pode ter muito problema para poder começar nessa área de banco de dados. E dentro da nossa masterclass, dentro desse evento, onde vai ser 100% gratuito, a gente vai ter 4 aulas, vão ser de 8 a 10 horas de conteúdo gratuito. Vai ser um lugar onde a gente vai abrir nossa tela, compartilhar, colocar a mão na massa e te mostrar projetos reais, e com você visualizando exatamente esses conceitos, né? Se você, cara, tá totalmente perdido, não sabe, cara, lá dentro desse evento você vai aprender sobre SQL, sobre estrutura de banco de dados, sobre entendimento básico dessa arquitetura de computadores, sobre sistemas operacionais e sobre dominar o SGBD, o banco de dados número 1 do mundo, que é o banco de dados Oracle, beleza? Se você não está inscrito ainda, cara, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você participar da nossa Masterclass. Então, encaminha aí para os seus amigos, cara. Vai ser um evento que, com certeza, pode mudar a sua carreira na área de tecnologia, independente se for um DBA, se for desenvolvedor, se for um arquiteto, se está buscando uma vaga importante no mercado de tecnologia, cara, esse workshop, com certeza, pode te dar um direcionamento muito importante para o seu ano de 2022, beleza? Então é isso. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.